Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Mesmo com a dificuldade que estou nesse momento com a minha voz, que está falhando um pouco, não poderia deixar de trazer para vocês o vídeo da lição de número 6, onde neste trimestre estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E na lição 6, iremos estudar sobre o livro de Esther. Então, te convido para ficar conosco, pois nós iremos ver sobre a estrutura do livro, o contexto em que se dá essa história e o objetivo do livro, qual é a mensagem do livro e o que ele representa para nós nos dias atuais. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Nós iremos seguir, assim como nós abordamos a lição, que é fazer uma exegese bem sucinta, porque é um texto, uma narrativa da leitura bíblica em classe. Depois iremos aos tópicos para ver a coerência bíblica e teológica dos tópicos. E de cara, nós já podemos perceber no texto áureo a devoção de Mardoqueu, ou de Mordecai, o primo de Esther, com o que Deus irá fazer. Ele tem a plena certeza que Deus irá livrar Israel, que Deus irá livrar o povo dele daquela situação terrível que está prestes para acontecer. Nós iremos também sugerir alguns livros aqui para que você tenha uma ciência maior do que acontece com a nação de Israel ao longo da história. A leitura bíblica em classe está em Esther, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. E de cara, o texto já começa a falar sobre os dias de Assuero, que ele governava num território que compreende desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. E a capital e a fortaleza desta grande capital, deste grande império dos Medo-Persa, é a fortaleza de Suzã. Então essa região ela fica ao norte, acima do Golfo Pérsico, bem do lado da Babilônia, da Suméria, da Caldeia, onde Abraão vivia e aonde o povo de Israel foi levado cativo. Então esse reino do Medo e Pérsia, eles foram usados por Deus para castigar a nação da Babilônia, que por sua vez foram usados por Deus para castigar a nação de Israel. É o cálice da ira de Deus sendo derramado porque Deus não tem o culpado por inocente. O texto ele traz algumas informações especiais, então nós estamos pulando essas informações. E acredita-se que o rei Assuero, ou Xerxes, do equivalente grego, está fazendo aqui uma grande festa para mostrar a sua glória e o seu esplendor. Na tentativa falível de conquistar os povos gregos, agora ele retorna para a fortaleza e dá uma grande festa de 180 dias, ou muitos dias, para mostrar as riquezas e o esplendor da glória de toda aquela fortaleza. Depois de acabar dessa festa, que nós podemos denominar de festa da conquista de tudo aquilo que esse grande império tem, ele agora se concentra na fortaleza de Suzã para chamar todo o povo que não é nobre, todo o povo também simples, para que eles possam festejar da maneira que quiser, sendo liberado pelo Estado, pelo Império e pelo governo, eles beberem ou não. Então fica à vontade. E é por causa disso que, segundo o versículo 8, que fizesse conforme a vontade de cada um, mas que festejassem a grande fortaleza e o grande império de Xerxes, que a rainha Vasti fez um banquete apenas para as mulheres do palácio real de Assuero. O texto também traz detalhes da riqueza e desse império e da fortaleza nos versículos 6 e nos versículos 7, mostrando que toda a tapeçaria era de pano finíssimo, branco, azul, verde, celeste, de cordões de linho fino e de púrpura, e também todo o pavimento era de pórfiro. Pórfiro é um granito meio marrom que tem
cristais encrustados nele, pequenos fragmentos brancos de cristais. E também mármore e também alabastro, que é simplesmente como se fosse um mármore frágil como gesso, também usado para fabricar pequenos vidros para se colocar perfume. E no versículo 7, ele diz que dava-se de beber em vasos de ouro, que eram diferentes um dos outros, ou seja, eram raros, porque eram únicos. Então, a suntuosidade do palácio de Suzã, e agora ele convoca a todos para festejar o quão grande é o seu reino e as suas conquistas. E é nesse contexto aqui de ter conquistado a Babilônia, está festejando pelo seu grande império que vai da Índia até a Etiópia, que está ali o Mardoqueu, a sua prima Radassa e tudo o que irá acontecer nessa bela história, que não adentraremos nela nesta lição, mas falaremos um pouco sobre a estrutura, a distribuição dos capítulos e o contexto em que se encontra o livro denominado de Esté, a sua principal personagem. O comentarista, o pastor Silas Queiroz, inicia a introdução falando sobre a completa ausência do nome de Deus, o que não nos impede de enxergar que o livro mostra que a mão de Deus está presente, trabalhando através de uma providência. Ademais, a palavra providência, ela vem do latim provideo. Pro seria antes e video seria enxergar ou ver. Então a palavra providência significa eu vejo uma coisa antecipadamente e se refere simplesmente à atividade que procede da previsão, pelo fato de Deus ver de forma antecipada na nossa ótica, porque Deus já está lá e ele não está submisso ao tempo. Deus já está trabalhando nos bastidores sem necessidade de manifestar de forma sobrenatural a sua voz e o seu poder, mas regendo as ações para que o povo de Deus seja conservado em momentos de dificuldade. Deus mostra sempre que ele é conosco, que ele é com o seu povo e com aqueles que temem a Deus. Porém, esse é um contexto em que Israel, os judeus, não estão temendo a Deus. Pelo contrário, se entregaram ao secularismo e abandonaram ao seu Deus. Mesmo assim, Deus levanta uma rainha na hora certa para interceder por este povo. Deus usa o seu primo para mostrar e revelar ao rei uma trama e que ele deu algum benefício ao reino, segundo está escrito nas crônicas, que também Deus usa corajosamente como alguém que se sacrifica pelo seu próprio povo para resgatar o seu povo, a judia Radassa, e que Deus, por fim, promove Mardoqueu, o que faz com que este levante um dia de festa que dura até os dias de hoje, e o nome desta festa é Purim. Veja que Deus está trabalhando de uma forma gloriosa, ao ponto de este livro trazer a institucionalização de uma festa importante para os judeus até ao dia de hoje, e não apenas as festas já determinadas pela lei de Moisés. É o Deus que está no controle da história, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o fato de o livro não mencionar o nome de Deus é simplesmente por alguns motivos. Primeiro, o livro é um livro histórico, é um livro que mostra fatos ocorridos e não é um livro devocional, não é um livro de pregação para os judeus que estão no império ou no reino do Medo-Persa. É um livro que mostra os acontecimentos da fortaleza de Suzã, provavelmente escrito por um judeu que viveu naquele período. E também por outros dois motivos especiais, por ser um escrito para os persas e os judeus que já estavam em um secularismo, e o segundo, mais espiritual e devocional, simplesmente é uma coerência, por Israel estar não em comunhão mais com o Senhor, desviados da presença de Deus, e a vergonha em mencionar Deus como se estivesse bem com Deus. Eles estão longe de Deus. Eles decidiram viver suas vidas
confortáveis. E o interessante de tudo isso é que, tanto na fortaleza de Suzã, quanto aos judeus que retornaram para Jerusalém, e Ageu está neste momento profetizando para eles, todos eles ainda têm o mesmo sentimento. Mesmo os que voltaram, olharam para o templo caído e disseram: não é tempo de reconstruir o templo, a casa do Senhor. E por causa disso eles sofriam, eles plantavam muito e colhiam pouco. Da mesma maneira também, os que se entregavam ao acômodo ou ao comodismo de uma nação que não teme ao Deus Yahvé, agora eles simplesmente não se preocupavam mais com Deus e nem tampouco da liberação para voltar à sua terra. Eles se esqueceram da sua terra, se esqueceram do seu Deus, e por causa disso, Deus levantará mais uma vez a sua disciplina para que haja um despertamento. Em Hebreus capítulo 12 e versículo 11, está escrito que toda disciplina ao presente momento não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela. Então Deus levanta Ageu para protestar contra eles lá em Israel, e Deus agora está usando não de um profeta em especial, mas está usando do mal dos governantes da época para maltratar o povo, para que haja um despertamento quanto à coerência e à inteligência e o temor de saber que Deus está conservando eles por causa do propósito maior, que é glorificar o nome de Deus através desta nação aí, que é a nação de Israel. O livro ele é mais histórico, ele é mais uma visão do narrador do que diálogos entre os personagens da história. Ele é datado aproximadamente do quinto século, entre os períodos da primeira leva daqueles que estão voltando pelo decreto de Ciro até a segunda leva. Então há um período aí de aproximadamente 50 a 70 anos entre um período e outro. Então acontece toda essa elevação da Hadassa ou da estrela, né, que é a Esté, para que Deus usasse de providência para livrar o seu povo. Como já falamos na lição de número 1, provavelmente o nome Esté vem do persa lerastir, que significa se esconder, que há uma coerência dentro do livro, segundo Esté, capítulo 2 e versículo 10, porque ela precisava se esconder de que era judia, para que esse contexto de ódio, de antissemitismo contra os judeus não viesse levar também Esté à morte. E não que Esté seja um nome de origem hebraica, com certeza há o equivalente, mas o nome hebraico dela é Hadassa. Então ela já tem um nome hebraico. Então o nome Esté provavelmente vem deste termo já falado, ou provavelmente também pela influência da deusa da Caldeia, a deusa Instar, que veio a ser também estrela, o significado do nome da jovem Hadassa. Provavelmente o casamento de Assuero com Esté aconteceu depois do retorno dele da vergonhosa luta contra os gregos em Salamina em 480 a.C. A propósito, Assuero equivale ao nome hebraico para este rei, este imperador, e Xerxes seria o nome grego para este homem poderoso, que agora também será um instrumento de Deus para livrar o povo da opressão. Então, todo o contexto desta história equivale aproximadamente aos anos 483 a 474 a.C. Partindo para o nosso segundo tópico, o contexto histórico, mas antes disso, convidando você para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Aqui no comentário fixado tem um link, você entra lá no grupo e nós teremos um contato mais próximo para estudar e conversar sobre as lições da escola bíblica dominical. O povo de Israel, os hebreus ou os judeus, eles têm essa denominação ao longo da história sagrada, porque um ancestral de Abraão, chamado Ebé,
deu nome àquela tribo, àquele povo de hebreus. Depois, o neto de Abraão, Jacó, teve o seu nome mudado pela persistência em pedir a bênção a Deus e recebeu o nome de Israel, que é aquele que junto com Deus luta, ou seja, lutou com a ajuda de Deus. E Israel, aquele que lutou junto com Deus, agora é o nome do próprio povo de Deus, e por isso o Deus de Israel é o Deus do povo dele, que é chamado povo de Israel. E depois, com a divisão das tribos, né, e consequentemente o cativeiro assírio e o babilônico, perseverou um pouco mais a não ser levado para o cativeiro, deixado por segunda parte, o povo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá sendo a maior, então o povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, semelhante ao reino do norte, e foi levado cativo. E aí, aqueles que ficaram remanescentes no sul ficaram sendo chamados judeus, e depois todo o povo de Deus ficaram a ser chamados de judeus, que vem de Judá ou Iehudá. E esse é o contexto que equivale ao nome do povo de Deus. Mas o que acontecia nessa época? Nessa época, o povo foi levado cativo depois da divisão das tribos, da idolatria, da rebeldia do povo de Deus, e o Império Babilônico agora tragou o Reino do Sul também, destruindo também o seu templo, levando os utensílios e o povo cativo para a Babilônia. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, e depois, em um só dia, o príncipe do reino da Pérsia e da Média, esse império tragou a Babilônia e trouxe o cálice da ira de Deus sobre a Babilônia e sobre toda a profanação dos utensílios sagrados. E depois, nesse contexto, quando Ciro decreta a deportação dos exilados e a permissão para eles voltarem para a sua terra, e aí se acende esse contexto de Esté, de Mardoqueu, de Amã e de Assuero, e tudo o que irá acontecer neste livro que tem uma mensagem poderosa da parte de Deus. A glória de Deus havia saído da nação de Israel e da cidade de Jerusalém. O próprio Deus foi abandonado e, consequentemente, abandonou o seu povo. Segundo Ezequiel 11:23, a glória foi embora. Isaías ele vai fazer a profecia de consolação deste povo e que Deus vai restaurar esse povo castigando o seu inimigo. Em Isaías 51, dos versículos 21 a 23, diz que a opressa e embriagada, mas não de vinho, Israel, Deus tirará o cálice da ira e das fezes do furor do Senhor da sua mão e dará ao seu próprio inimigo para que ele beba, porque Israel se deitou no chão e fez com que as suas costas fossem um caminho aos que passam. Ou seja, Israel deixou ser humilhado, massacrado. E agora Deus irá restaurar o seu povo. Então o povo de Deus está nesse processo de restauração. Mas o povo de Deus também está agora acostumado à rebeldia, acostumado a viver longe de Deus. Está desviado e não quer voltar. Aí entra Deus que vai atrás do desviado, atrás daquele que está caído. Entra a graça de Deus para levantar aquele que perece. Entra o amor de Deus que está através da loucura da pregação da cruz, pregando para todo mundo que está distante dele, que volte para a sua presença. E nós não nos envergonhamos da mensagem de Deus, pois ela é poderosa para convencer, para salvar, para santificar e para capacitar a igreja para continuar com esta grande obra. Ainda dentro do contexto, Ciro, em Esdras, capítulo de número 1, decreta o retorno do povo judeu. E, biblicamente, segundo 1 Timóteo 2, e segundo o comportamento que deve ser, segundo o próprio conselho de Deus, em 2 Crônicas 7,14, o povo precisa se humilhar, se voltar para Deus, orar e clamar, e Deus ouve, aí restaura e sara. Enquanto o povo de Deus é oprimido por governos que não temem ao Senhor, o povo deve orar por este governo, orar pelos líderes da nação, para que eles possam viver em meio àqueles ímpios em paz, na presença de Deus, que eles possam causar influência e não deixar ser tragado pelo mal, e que Deus vai fazer deste vaso um outro vaso, conforme bem parecia aos seus olhos fazer. Então este livro fala também de uma restauração,
de que o contexto pode ser de destruição e de morte, e que Deus muda o quadro desse contexto e traz vida e vida em abundância. Aproximadamente cerca de 1 milhão de judeus estavam no cativeiro, mas cerca de 5% estavam animados para voltar. E mesmo assim, quando voltaram, não tinham um renovo espiritual, não tinham um ânimo espiritual. E Deus precisou levantar Ageu, Zacarias e Malaquias para restaurar a estrutura do templo, a estrutura do muro e também trazer de volta a palavra que fez com que eles chorassem arrependidos diante de Deus e colocassem para fora os seus cônjuges que eram estrangeiros e buscassem se purificar diante de Deus. Porque o que nos purifica e o que nos santifica é a palavra de Deus. A história de Israel é uma história belíssima. Eu quero sugerir aqui 3 livros. Um que eu estou lendo e 2 que ainda não li. Que é Israel, o Milagre, que fala simplesmente da conservação de Deus, as promessas e a nação viva em meio a tanta humilhação ao longo da história, tanto que a própria palavra no português, judiar, vem por causa do sofrimento que essa nação viveu e vive ao longo dos séculos por causa das outras nações e o desprezo ao Messias. O segundo livro é o livro Deus, Israel e Jerusalém, mais um livro que fala tanto do povo de Israel, o contexto da situação de Jerusalém também na atualidade e a comunhão deles, o distanciamento deles para com Deus Todo-Poderoso. E o livro que eu estou lendo, que é impressionante e bem atualíssimo, que é O que devemos pensar sobre Israel. Então, separando os fatos da ficção no conflito do Oriente Médio. Então, tudo aquilo que é apenas especulação ou teoria conspiratória, aqui vai falar os fatos e por que as coisas acontecem. Então, para você adquirir qualquer um desses livros, você entra na loja.chamada e lá você adquire esses livros para abençoar mais a sua vida intelectual e também espiritual sobre a situação deste povo. E por fim, no terceiro tópico, propósito e mensagem. Qual é o propósito do livro de Esther? É mostrar que o Deus da providência está cuidando do seu povo, mesmo em meio a escolhas traumáticas para si mesmo. O livro de Provérbios, no capítulo 3, diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Aquele que busca o seu próprio caminho, ele sempre vai ficar triste, ele sempre vai ficar cabisbaixo. O mal que o homem produz para si mesmo é o seu próprio pecado. Em Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E aí onde entra o consultar a Deus, temer e consultar a Deus. Sempre nós iremos se sair bem, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao secularismo, é possível temermos e ainda ser feliz. Por quê? Porque o que nos faz feliz é a presença de Deus na nossa vida. Esse livro também mostra a benevolência de Deus em meio ao secularismo. As pessoas que decidem viver sem Deus e excluir Deus de suas vidas de forma definitiva. Isso não impede que o amor de Deus as alcance para convencê-las do seu erro, para que elas decidam voltar para o Senhor. Esse livro também mostra que nós precisamos ter cuidado com aquilo que o mundo, o secularismo, o materialismo, o relativismo promove como se fosse algo que nos traz paz. Não mexa comigo, eu não mexo com você. Não toque na minha ideologia, que eu não toco na sua. Tirando toda a autoridade e o impulso de ousadia e de protesto contra o pecado que a igreja e o povo de Deus deveria ter e deve ter. Então essa falsa estabilidade que o povo judeu vivia lá em Suzã estava agora em um momento de Deus agir e trazer não o extermínio do povo, mas que Deus levantasse alguém para que, se o povo não voltasse, esse povo seria exterminado e Deus continuaria com aqueles que voltaram para Israel. A propósito, Deus propôs isso a Moisés, que Deus mataria todo mundo
e continuaria agora o povo de Deus a partir de Moisés, como ele fez no início, a partir de Abraão. Moisés intercede e Deus não faz isso. Todas as vezes que nós escolhermos a tranquilidade da falsa paz, ao invés do confronto por temer e honrar a verdade, nós iremos nos dar mal. Servir a Deus é honrar a verdade acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Acima do emprego, acima da sua denominação, acima das pessoas que lhe cercam na sua família, no seu trabalho e na sua igreja. A verdade de Deus, diante dela, não existe um acordo que venha ferir ou manchar a verdade de Deus. Ela sempre tem que ser anunciada, conforme a orientação de Isaías no capítulo 40, versículo 9. Ele tem que falar fortemente e não temer e falar sobre Deus. Esse é o assunto do servo de Deus, a pessoa de Deus, revelar Jesus às pessoas, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, tem que ouvir que Deus está trabalhando e que Deus está presente. Esse livro também trata da instituição da festa de Purim. A palavra Purim vem de sorte, vem de loteria, porque o ímpio Amã lançou sorte para decidir uma data em que ele iria exterminar todo o povo judeu. O ódio do ímpio Amã contra os judeus estava decidido a aniquilar e varrer do mapa a nação de Israel. A propósito, esse ódio vem desde o início, porque esse ódio também ele é espiritual, porque é da raiz que vem também os galhos e salvação para as outras nações. Como Jesus explicou em João 4, a salvação vem dos judeus, não do povo judeu, mas de uma pessoa que veio do povo judeu, que é Jesus Cristo. A salvação não está em ser judeu, a salvação está em crer no Messias judeu, que é o nosso Messias cristão. E a festa simboliza, ao invés de choro, de pranto, de morte, alegria e festejo. É claro que nos dias de hoje, a festa de Purim não é como nos dias passados, é mais um carnaval. É semelhante ao Natal nos dias de hoje, em que se lembra de tudo, menos de Jesus Cristo. Se lembra de festa, se lembra de farra, mas não se lembra de Jesus em uma grande parte daqueles que se dizem cristãos. Assim também hoje, a festa de Purim seria um carnaval, em que as pessoas se banqueteiam, festejam, muitas vezes apenas pela curtição, porque num contexto geral, a nação de Israel ainda não foi purificada completamente, porque a sua última semana ou último dia de disciplina está para chegar logo após o arrebatamento da igreja. Continuam alienados de Deus, mas a qualquer momento eles vão ter um encontro com Jesus Cristo e com a graça do Senhor. Na semana que vem nós iremos estudar a lição 7, continuando dentro do livro de Esté, sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Então conto com a sua presença na semana que vem, também estudando sobre o livro de Esté, e peço que você deixe o seu comentário, o que você achou desta aula, mesmo com a minha dificuldade na minha voz, mas nós estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu like, porque isso é muito importante para o avanço e o crescimento do canal EBD Sim Senhor. Não se esqueça de entrar no nosso grupo no WhatsApp. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.